Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta discussão sobre o Velho Testamento. E como tema do Vem e Segue-me desta semana, nós discutiremos os Salmos. Então, vamos embarcar nesta viagem pela música, já que hoje nós vamos falar sobre Salmos. Os Salmos, eles são hinos ou cânticos de louvor. Em grego, é isso que significa. Os salmos, geralmente, são divididos em 5 seções: Salmos de Davi, Salmos de 1 a 41, Salmos de Coré, Asaf e outros salmos, incluindo aí também Salmos de Davi, de Salmos 42 a 72. Temos também a terceira seção, Salmos de Coré e Asaf exclusivamente, Salmos 73 a 89, Salmos que não têm título algum, Salmos de 90 a 106 e Salmos sobre o templo, festivais e festas, que vai do 107 ao 150. Algumas outras divisões, como, por exemplo, Salmos 42 a 83, que são salmos para Elohim no texto em hebraico, ao invés de Jeová, que é o Deus de outros salmos. Alguns salmos são orações de graças, outros hinos de louvor e alguns súplicas por alívio. A natureza da poesia hebraica é diferente da nossa poesia ocidental. Enquanto nossas poesias giram em torno geralmente de rimas, a poesia hebraica revolve sobre o ritmo e o paralelismo de pensamento. Então, uma ideia é lançada no primeiro verso e depois essa ideia é enfatizada nos versos subsequentes. A gente vai ver aqui alguns exemplos para elucidar. Então, vamos começar com Salmos, capítulo 3, versículo 1. Então, Salmos 3, 1. E nós vamos poder ver um exemplo de paralelismo sinônimo. Vamos abrir Salmos 3, 1. E diz o seguinte: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Tá? Então a gente vê, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. É a ideia. São muitos os que se levantam contra mim. É a repetição da ideia. Salmos 1, 6. A gente tem o exemplo aí de paralelismo antitético. Vamos ver. Salmos 1, 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Tá? Caminho dos justos, o caminho dos ímpios. A antítese está aí presente. Essas repetições são justamente uma forma de poesia hebraica, o que não acontece muito com a nossa poesia ocidental. Ainda em Salmos 1, o primeiro e o segundo versículo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o paralelismo sintético, quando ele vai acrescentando: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas, ou seja, mais de adicionar, e nem está no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vejam como vão empilhando os conceitos, vão adicionando esses conceitos. Por isso, paralelismo sintético. Vamos ver um outro exemplo em Salmos 42 agora. Nos versículos 1 e 2.
Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei ante a face de Deus? São salmos que contêm metáforas e imagens. Aqui é o que é chamado de paralelismo emblemático. Nós temos o servo sendo um emblema, uma metáfora, uma imagem para a alma. Temos também nos Salmos 111 e 112 uma figura de linguagem que ainda assim é usada na nossa poesia como o acróstico. Em hebraico, Salmos 111 e 112 tem 22 linhas e cada linha começa com uma letra sequencial do alfabeto hebraico. Tá? Isso não é reproduzido, obviamente, nos textos traduzidos, então a gente perde um pouco dessa essência. No Salmos 119, nós temos um bom exemplo das letras do alfabeto intitulando cada seção. Então, nós temos 22 grupos, contendo 8 versos em cada um. Ainda mais, cada verso começa com a letra que designa o grupo. Isso está lá em Salmo 119, vocês podem ver esse exemplo. E vamos dar uma olhadinha lá. É tanto que nos subtítulos a gente tem aí, ó, Aleph, Bet, ou seja, seria quase como se eu fizesse Gimel, se eu fizesse um poema com A, B, C, D. E em hebraico, cada letra designada é a primeira letra do verso. Nós temos também a aliteração. A aliteração nós encontramos, por exemplo, em Salmos 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Então é Shalom, Shalom, Yerushalayim. É a repetição de fonemas, por isso chamado de aliteração. Fonemas que são idênticos ou parecidos. Como se em português eu dissesse rápido raio risca o céu e ribomba. Ou seja, essa cadência dos fonemas com R é que aí está evidenciado nessa aliteração em português. Os salmos podem ter sido o inário daquela época, assim como a primeira edição do Inário Sud, que não tinha partitura, só as palavras. Então, o que era que o povo fazia? Eles escreviam a letra e a melodia era de uma canção corrente, de uma canção famosa que todos já conheciam. Então, se cantava a letra nesse ritmo, ritmadamente com essa canção já conhecida. O propósito dos salmos, assim como nossos hinos hoje, é de trazer o Espírito. Nós podemos ver em Salmos 104, versículo 33, que lemos o seguinte: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. Salmos é o livro mais citado do Novo Testamento. De 283 citações diretas do Velho no Novo Testamento, dessas 116 vêm dos Salmos. Então, o Velho Testamento é citado 283 vezes diretamente no Novo Testamento, 116 vem diretamente do livro de Salmos. Então, o livro de Salmos, a gente pode dizer, é sobre Jesus Cristo. O Salmo 23, que é famoso em diversas denominações religiosas, só conta com 53 palavras em hebraico e não há nenhum adjetivo em hebraico. Tá? Mesmo os salmos mais incomuns para nós, como o Salmo 83, versículo 16, que diz o seguinte:
Encha-se de vergonha a sua face para que busquem o teu nome, Senhor. Eles foram escritos com o propósito de mostrar a grandeza do Senhor, nos direcionando ao arrependimento ou a mostrar a justiça dos julgamentos de Deus, como nós podemos conferir em Salmos 7, dos versículos 11 a 17. Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, ele afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu maldade e dará à luz mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua maldade cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre o alto da cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Todos são amarrados, vamos chamar assim, a Deus e sua presença no meio dos filhos de Israel. Há vários salmos, então, que são associados ao templo, que era o expoente da cultura israelita. Por exemplo, Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. E aí, comparar a formosura do Senhor, a gente pode até cruzar esse, esse versículo com Doutrina e Convênios 84, 20. Doutrina e Convênios, seção 84, versículo 20, que vai nos dizer o seguinte: portanto, em suas ordenanças, ou seja, nas ordenanças do templo, manifesta-se o poder da divindade. É assim que a gente contempla a formosura do Senhor, já que nas ordenanças do templo manifesta-se o poder da divindade. Os Salmos 42 e 63 são aqueles que a gente já falou, paralelismo emblemático ou simbólico. E há um paralelismo entre a fome física, tá? E a fome espiritual. No Salmos, por exemplo, 109, 24. Salmos 109, 24. Onde lemos: vou-me como a de jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece, tá? Eu espero mesmo que emagreça o jejum, tá? Salmos 82, 1 e 2, nós vamos observar, e reparem aí quando vocês abrirem em suas Bíblias, Salmos 82, 1 e 2, a palavra selá. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Selá. A gente não sabe bem qual é o significado disso, de selá. Talvez seja um termo musical, um divisor, talvez uma pausa para se inspirar para cantar o próximo verso. Ainda no Salmo 82, versículos 3 a 5, fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. É a antítese, o contrário do Deus julgador justo dos versículos anteriores, do 1 e do 2, que se referia justamente aos governantes aí de Israel. No versículo 6, eu disse: vós sois deuses,
e todos vós sois filhos do Altíssimo. Deuses aí é Elohim, ou seja, é como deveríamos agir, como Deus justo dos versículos iniciais 1 e 2 e 3. A consequência de agirmos como homens naturais, apesar de sermos filhos do Altíssimo, é apresentada aí no versículo 7. Todavia, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Tá? Esse Salmos 82:6 é citado por Jesus em João, capítulo 10, versículo 34. E aí, o que Jesus quis dizer quando citou este salmo? Esses mesmos estudiosos defendem que Cristo, ao chamar a si mesmo de Filho de Deus, está se identificando como alguém que tem autoridade divina para fazer as obras de Deus, bem como os juízes do Salmo, responsáveis por julgar a nação e fazer justiça, que da mesma forma foram chamados de filhos do Altíssimo. Então, em outras palavras, o Senhor disse: se àqueles homens veio a palavra de Deus e por isso foi dito a eles: vós sois deuses, isso é, tem autoridade dada por Deus, por qual motivo vocês estão dizendo que eu, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, Lucas 4:16 a 21, está blasfemando ao me chamar de filho de Deus? Tá? É isso que ele queria despertar, esse sentimento, quando cita o Salmo. No dicionário bíblico de Strong, atribui a essa palavra a tradução de homens poderosos, homens de posição, valentes, poderosos, quando ele fala aí, né, vós sois deuses, ok? Então, talvez fosse uma referência direta a esse sistema judiciário deles que estava devorando aqueles mais necessitados e mais humildes. O coração era o centro do pensamento para o mundo antigo. Não é como hoje a gente associa coração com sentimento. E nós vamos ver em Salmos 127, dos versículos 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados, mas falarão com os seus inimigos à porta. Esse é o que é chamado Cântico das Subidas. Talvez fossem os salmos que os israelitas cantavam quando estavam subindo o monte para o templo de Jerusalém. É interessante notar que se cantava esse salmo indo ao templo, onde as famílias seriam unidas por toda a eternidade. Eu queria também chamar a atenção para os salmos, e agora a gente vai retroceder. Salmo 24, os versículos 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Então, o coração sendo símbolo aí de pureza de pensamento, não de sentimentos. Claro que vale também para nós hoje, aquele que é puro de sentimentos, mas na época o coração estava ligado com esses pensamentos. Tá? Então era a entrevista do templo daquela época. Está apto a entrar na casa do Senhor aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Seriam essas as perguntas da entrevista para o templo. Salmo 54 agora. Versículo 2. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca.
Os salmos são fonte de inspiração para a cerimônia dos templos modernos, né? Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras de minha boca. Eu posso ler: ó Deus, ouve as palavras da minha boca. Esse versículo 2. Salmo 54, 2. No Salmo 86, nós temos uma oração de arrependimento de Davi. Também nos dá a entender que Davi terá um lugar nos céus, perdendo a exaltação, mas não a salvação. Às vezes, fazemos uma ideia errada do Deus do Velho Testamento. Davi nos mostra quão amoroso e quão misericordioso Deus é, no versículo 15. Então, Salmos 86, 15. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, longânimo e grande em benignidade e em verdade. A gente também tem, paralelo a esse, um salmo de arrependimento de Davi. É o Salmo 51. Coração quebrantado e espírito contrito é uma doutrina do Velho Testamento aparecendo em diversos salmos. Por exemplo, Salmo 34, versículo 18, Salmo 51, versículo 17. Essa mesma doutrina é repetida nas Américas em várias passagens do livro de Mórmon. É uma doutrina eterna que foi explicitada, tá? E muito cantada nos Salmos. Em Salmo 34, versículo 20, nós temos uma referência ao Salvador. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. É uma referência direta aí ao Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós encontramos essa referência direta ao Salvador, nós chamamos de Salmo Messiânico. Segundo Nefe 4, é chamado de Salmo de Nefe, a semelhança do Salmo 3, aí no Velho Testamento. Os salmos messiânicos também são chamados de salmos régios, referentes a rei. São salmos que os estudiosos judaicos chamam de salmos reais, relativos à realeza. Eram cantados na coroação de um rei ou num casamento real. Então, esses salmos não seriam sobre Cristo, mas sobre o rei de Israel. É válido lembrar que é assim que os judeus encaram esses salmos. O rei seria, para nós, uma prefiguração de Cristo. Em Salmos 2, o nosso cabeçalho considera um salmo messiânico. Já diz aí, ó, salmo messiânico. No versículo 7, proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Onde nós vemos Cristo ser representado aí, os judeus veem o rei como ungido e simbolicamente o filho de Deus, tá? É isso que a gente, né, pode discutir e inferir do Salmo 82, que nós já demos uma pincelada aqui, aquele que tem Selá, ok? Que fala sobre o Deus justo, o Deus misericordioso. Nós podemos ver a importância dos salmos na vida do Salvador em Lucas 24, 44, quando ele ensina aos discípulos na estrada de Emaús. O autor desta passagem é específico ao citar Salmos. Salmo 89 agora. Salmo 89, versículos 20, 21 e 28. Achei Davi, meu servo, com santo óleo o ungi.
com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e o meu convênio lhe será firme. Esse é o convênio davídico, onde é prometido que haveria esse rei justo em sua linhagem. Podemos até cruzar com Jeremias 23, 5. Nós também vemos essas promessas aí nos versículos 35 e 36. Uma vez, jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Vemos essa mesma ideia em Salmos 132, 11. O Senhor jurou na verdade a Davi, e não se apartará disso. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Todos estes falam sobre Cristo. Conseguimos ver um significado mais profundo nessas passagens, apontando para o ungido. Salmos 8, versículo 5, nós podemos ler o seguinte: Pois pouco fizeste menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Em hebraico, Vatchaserehu met merloim. E aí a gente pode ver a nota de rodapé A, menor do que os deuses, tá? Dizendo que os homens são menor do que os deuses, por conta desse corpo mortal. Salmos 22 é o mais longo e detalhado salmo messiânico. Cristo, na cruz, faz uma citação direta deste salmo ao exclamar o primeiro versículo. Então vamos para Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque te afastas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. O povo então estava literalmente assistindo o desenrolar deste Salmo 22. E o versículo 6 deste mesmo salmo: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Nós podemos lembrar imediatamente de Isaías 53. A palavra verme aí é usada para a larva de um inseto, especialmente um besouro daquela época, que naquela parte do mundo se extraía a cor escarlate, a cor vermelha. Então, Cristo diz que ele é a fonte da realeza, ele é realeza. O veriam como homem mortal, como aquela larva, verme, aquela larva do besouro, mas o Jesus ressurreto, glorificado, é o verdadeiro ungido, o verdadeiro rei. Um dos evangelhos menciona o manto escarlate que puseram em Jesus, em Mateus, capítulo 27, versículo 28. Eu vou deixar aqui para vocês também uma lista de salmos que são considerados messiânicos antes da gente continuar o nosso estudo aí do Salmo 22. Então a gente tem Salmo 2, versículo 7, podem cruzar com Mateus 3, 17, que diz que Deus declarará o Messias, Jesus, seu Filho. Salmo 8, versículo 6, pode se cruzar com Hebreus 2, 8. Todas as coisas serão postas debaixo dos pés do Messias. Salmo 16, 10 encontra paralelo em Marcos 16, 6 e 7. Ele ressuscitaria da morte. Salmo 22, 1 com Mateus 27, 46. Deus o desamparará na hora da necessidade. Salmo 22, 7 e 8 com Lucas 23, 35. Será zombado e insultado. Salmo 22, 16 com João capítulo 20, versículos 25 e 27. Suas mãos e seus pés serão perfurados. Salmo 22, 18 com Mateus 27, 35 e 36. Lançarão sorte pelas suas vestes.
Salmo 34, 20, com João 19, 32, 33 e 36. Nenhum osso lhe será quebrado. Salmo 35, 11, com Marcos 14, 57. Será acusado por testemunhas iníquas. Salmo 35, 19, com João 15, 25. Será odiado sem motivo algum. Salmo 40, versículos 7 e 8, com Hebreus 10, 7. Virá para fazer a vontade de Deus. Salmo 41, 9, com Lucas 22, 47. Será traído por um amigo. Salmo 45, 6, com Hebreus 1, 8. Seu trono será eterno. Salmo 68, 18, com Marcos 16, 19. Assentar-se-á à destra de Deus. Salmo 69, 9, com João 2, 17. O zelo pela casa de Deus o consumirá. Salmo 69, 21, com Mateus 27, 34. Receberá fel e vinagre para beber. Salmo 72, 1 a 5 e versículo 17, com Lucas 1, 32 e 33. Terá um reino eterno. Salmo 72, dos versículos 8 a 11 e 19, com João 1, 5 a 9. Atos 13, 47, 48. Terá um reino do mundo todo. Salmo 72, do 2 ao 4, com Lucas 4, 17 a 19, julgará com justiça e equidade. Salmo 78, 2, com Mateus 13, 34, falará por meio de parábolas. Salmo 109, 4, com Lucas 23, 34, orará a favor dos seus inimigos. Salmo 109, 8, com Atos 1, 20, o encargo do seu traidor será tomado por outro. Salmo 110, 1, com Mateus 22, 44, os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Salmo 110, 4, com Hebreus 5, 6, será um sacerdote semelhante a Melquisedeque. Salmo 118, 22, com Mateus 21, 42, será uma pedra angular. Salmo 118, 26, com Mateus 21, 9, ele viria em nome do Senhor. Continuando ainda em Salmos 22, nós vemos os versículos 9 e 10. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. O Senhor Deus esteve com Cristo desde o princípio, desde o ventre, até o seu nascimento foi de forma divina. Tá? Versículo 14. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Nós podemos cruzar com João 19, 34. Alguns veem aí no fato de ter saído sangue e água como uma representação da mortalidade e divindade de Jesus Cristo. O versículo 15, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao palato, e me puseste no pó da morte. Dá para se cruzar com João 19, 28, a representação aí da sede que foi sentida por Jesus Cristo. No versículo 17, poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Com João 19, 33, contar os ossos seria no sentido de que nenhum desses ossos seriam quebrados, não se partiriam, então ele tinha a contagem correta dos ossos do corpo humano. Versículo 21, salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me desde os chifres dos touros selvagens. É bem verdade que nós temos problemas aí com os manuscritos hebraicos desta passagem especificamente. Basicamente, aí Cristo está dizendo, isso é muito difícil, Senhor.
Eu não estou com medo de morrer, mas vamos continuar com isso e acabar de uma vez por todas, tá? Talvez aí foi essa representação que o salmista encontrou para passar essa ideia de Jesus Cristo. Versículos 22 e 23: Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, semente de Israel. Após sua morte na cruz, ele declara seu nome na congregação dos espíritos no mundo espiritual. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Versículo 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Ele seria o meio da salvação para todos. A ideia é complementada aí nos versículos 28 e 29, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são prósperos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e ninguém poderá reter viva a sua alma. Afirmando aí que ninguém consegue salvar a si mesmo. No versículo 30, uma semente o servirá, será contada ao Senhor de geração em geração. Nós podemos cruzar com Mosias, capítulo 15, versículos 10 a 13, e com Atos 8, 33. E o versículo 31, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Aqueles que servem a Cristo são a sua geração, e nós podemos usar Isaías 53, capítulo famoso que fala sobre o Salvador. Isaías 53, 10, nós podemos cruzar esse versículo. Já estou abrindo aqui para vocês, para que nós possamos ver quando ele pergunta: e quem contará a sua geração? Isaías, capítulo 53, famoso capítulo de profecia messiânica, versículo 10. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por oferta pelo pecado, verá a sua semente e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ao povo que nascer, que é mencionado aí no versículo 31, são aqueles que renascerão para o reino celestial. Salmos 31, versículo 5. Nós podemos cruzar com Lucas 23, 46. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Em Lucas está rendicionado como em tuas mãos entrego o meu espírito. Salmos 110, dos versículos 4 a 5, também um salmo messiânico. Nós estamos debatendo um pouquinho desses salmos messiânicos e pode ser cruzado com Hebreus 7, 17. Então, Salmo 110, 4 e 5, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Melquisedeque é um título hebraico que significa rei da retidão. O homem Melquisedeque foi nomeado segundo este título do Filho de Deus. Portanto, o sacerdócio que portamos hoje é nomeado segundo esse título do Filho de Deus e não por causa do homem, tá? Mas esse título, Melquisedeque, rei de retidão, sacerdócio do rei da retidão, é isso que os homens dignos portam hoje. Salmo 118, 21 e 22. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. A pedra de esquina era a primeira a ser colocada.
Era ela que determinava o alinhamento do edifício, a altura das paredes, a espessura das paredes. Tudo dependia daquela primeira pedra de esquina assentada. E aí nós já podemos cruzar com Efésios 2, 21. Jacó 4, 13 e 18 profetiza sobre os líderes judeus que deviam construir a igreja seguindo o padrão da pedra de esquina, rejeitando essa mesma pedra de esquina que era o Salvador. No versículo 25, salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Salva-nos aí é Roshaná, que nós dizemos Hosana. Foi o que eles gritaram na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Palavras do Salmo. Salmo 118 termina com uma referência ao templo, tá? Aí vai falar a casa do Senhor, ó, no versículo 26, o sacrifício da festa dos chifres no altar, vai ser essa referência que nós podemos encontrar em Salmos 84, 10. Vários salmos profetizam sobre a segunda vinda, como é o caso dos Salmos 22, 27, Salmo 67, do 6 ao 7, e Salmo 72, 17 a 19. Portanto, nós vemos que os salmos profetizavam até da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, que nós possamos, talvez, cantar com novo ânimo os hinos de nossa reunião sacramental, por exemplo, porque, além de serem uma prece ao Senhor, eles contêm ensinamentos valiosos para a nossa alma, doutrinas destiladas direto dos céus.